Você aí, tem medo da morte? Ou até mesmo você já se perguntou o que acontece depois que a gente morre? É sobre isso e muito mais que a gente vai falar, vai matar essa curiosidade de você nesse vídeo. Então fica comigo que depois da vinheta eu te conto tudo. E aí galera, beleza? Meu nome é Gustavo Henrique, beleza meu parceiro? Hoje a gente vai falar aqui pra vocês o que acontece depois da morte. Uma pergunta que muitas pessoas fazem, muitas pessoas têm essa dúvida, têm essa curiosidade de saber. É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. A morte não é um fato pontual. Na verdade, não existe nenhuma definição única para a morte em si. Não é a mesma coisa estar legalmente morto para ser enterrado, ser dado como morto para que seus órgãos sejam transplantados. E aí, o que acontece quando deixamos de respirar? Porque vocês sabem que a gente vive do ar, a gente precisa respirar. E se a gente parar de respirar, a gente morre. E o que acontece depois disso? Quando tudo isso acontece, membros e todos os órgãos do nosso corpo não tem mais volta. Nunca mais voltarão a funcionar, é isso mesmo. Suponhamos que eu despenquei de uma montanha bem alta assim, eu despenquei de lá e morri, é fatal, porque a altura do precipício até o chão, o impacto lá daquela altura imensa até o chão é morte na certa. Meu corpo fica por lá, ninguém pega. Não estou só eu. Continuam existindo milhões de micro-organismos, sem os quais eu não teria podido sobreviver. Entre eles, justamente, os que me ajudavam a digerir os alimentos na hora que eu comia. Eles ficavam no meu estômago. Os que habilitam, que mexem aqui na nossa pele. Esses micro-organismos não morreram. Eles continuam ativos, não se desativam. Interessante isso, né, galera? Mesmo depois que a gente morre, a gente vai embora, eles continuam ativos. São os únicos que continuam ativos, se digerindo e se reproduzindo constantemente. Quando eu respirava antes de morrer, consumia oxigênio para as minhas bactérias funcionarem, para que elas metabolizassem o que eu comia e me ajudassem a assimilar os nutrientes. Agora que estou morto, já não respiro mais. Como minhas bactérias continuam vivas, elas ainda estão metabolizando e liberando gases. Vamos supor lá, aquela pessoa ali está morta no chão, já era, mas as bactérias continuam vivas, e esses micro-organismos também. Antes dessa pessoa ser morta, esses gases que a bactéria deles produziam, expulsava ao respirar. Essa é a primeira fase da morte, depois que a gente morre, e vocês já sabem disso. Meu corpo se deforma pela acumulação de gases que ficam ali por dentro, porque agora eles não têm como sair, porque não funciona mais nossos órgãos, parou tudo, que são produzidos pelas bactérias. Incha, e a gente até se torna irreconhecível. Não era como a gente era antes. No momento em que a pessoa deixou de respirar, ela também para de suar, como ela suava constantemente quando era vivo, principalmente quando ficava no calor, quando tinha muito calor, já não exala também o próprio cheiro, já não consegue sentir nada, sim o das bactérias que estão ali na pele daquela pessoa, as quais liberam um aroma, conhecemos como cheiro de defunto. E imediatamente depois da morte, depois de morrermos, as primeiras moscas notam o aroma, aquele cheirinho ali de decomposição, mas não são as moscas comuns não, que a gente vê em comidas, em restaurantes, em lixos, em várias coisas. São moscas de rapina, bem brilhantes. Eu nunca cheguei a ver nenhuma mosca desse jeito. Chamam-se de varejeiras da carne. Tem uma cor azul ou até mesmo uma cor verde metálica. E são muito mais gordas do que as que vemos aqui na nossa casa, ou em um lixo, ou em algum lugar que cheira mal. As que tem aqui são bem magrinhas. E essas ali já são bem gordas, bem diferentes. Essas moscas podem chegar em questão de minutos até os cadáveres que estão ali. E lá depositam seus ovos. Então as moscas, essas moscas aí, elas vêm e depositam os ovos sobre o nosso cadáver que está ali. Porque se os puserem na superfície, eles podem secar. Então elas colocam no nosso cadáver, porque se elas colocarem na superfície, ali na terra direto, eles podem secar e não vai nascer os filhotinhos dela. A mosca não é boba, desses ovos nascem as larvas. Parecem vermes, mas não são larvas de mosca. Daí que vem o termo cadáver, que todo mundo fala. Cadáver significa atar a carne com os vermes. As larvas começam a comer o cadáver, ela não é boba, ela já bota ali. Para as larvas tem o que comer, misericórdia. Comem todo o tecido mole, tão vorazmente, querendo comer, sem parar. E literalmente pode deixar ali aquele cadáver, aquele corpo seco. Só com a nossa ossada
aparecendo. Se fizer calor e houver boas condições de ambientes para elas, em 1 ou 2 semanas, no máximo, deixam aquele cadáver limpo. Comem tudo. Estas larvas macias são muito apreciadas por alguns insetos predadores, e alguns também se alimentam exclusivamente delas. Assim, quando as larvas já nasceram e estão andando por aí, poucos dias veremos, por exemplo, caravelhas comendo larvas de mosca. Enquanto isso, as larvas da mosca estão comendo apressadamente ali, com muita fome no nosso corpo, para crescer o mais rapidamente possível e ir embora antes de serem devoradas. Então pensa, a mosca bota ali o ovinho no nosso cadáver, a larva nasce daquele ovo, come a gente, e ela precisa comer para ela crescer rapidamente, porque senão vem o outro inseto predador e come a larva. Coisa, né, galera? Você aí está achando tudo estranho sobre o que acontece depois da morte? Comenta aí pra mim embaixo, que eu tô achando bem estranho tudo isso. Por isso o ciclo é muito rápido e curto. Em 1 ou 2 semanas puderam fechar o ciclo. Some dali. O cadáver agora se desinchou, porque estava bem inchado, agora se desinchou por completo. E as larvas estão o comendo. Estamos numa fase de decomposição ativa. Soltos insetos, predadores das larvas comendo elas. Já falamos de mosca, já falamos dos insetos predadores das moscas, que vão ali comendo, devorando o nosso corpo, mas há muito mais, por isso fica nesse vídeo até o final para você entender tudo, sair daqui sabendo o que acontece depois da nossa morte. Vespas também que não são normais, não são iguais às que temos hoje aqui no nosso mundo, onde vivemos. Estas vespas põem seus ovos dentro das larvas, ou até mesmo em cima das larvas. Que coisa! É um inseto comendo o outro, um inseto fazendo alguma coisa aí com o outro. Que confusão. E a larva da vespa se alimenta da larva da mosca. Acho que vocês conseguiram entender aí. É uma bugadinha aqui no meu cérebro, mas eu acho que eu consegui entender. E vocês também. Comentem aí pra mim se vocês entenderam. A essa altura, o que temos ali no corpo daquela pessoa, lá no fundo do precipício, é um autêntico ecossistema cadavérico, que funciona de maneira totalmente diferente, independente do lugar onde tenha ocorrido o falecimento daquela pessoa. Se você tá imaginando que você... morri no barranco, então não vai acontecer isso. Ou morri na floresta, não vai acontecer isso. Sim, vai acontecer, porque elas, independente do lugar, elas estão ali e vai ocorrer todo esse processo com você. As coisas ocorrem dessa maneira quando as condições são ideais para os insetos. Morrer em casa com as janelas fechadas, é possível que nenhuma delas possa entrar para se colonizar ali, para devorar seu corpo. E você que ficou lá em estado de putrefação, né, apodrecendo, porque as bactérias continuam se proliferando. Ou até mesmo se fizer calor e não houver umidade umificada, também acontece muito nos túmulos. Para evitar que tudo isso ocorra, ou seja, os insetos e nos comam, seres humanos historicamente desidratavam os tecidos, quer dizer, mumificavam os cadáveres. Nossa cultura, eles são enterrados. Para a gente, enterrou ali embaixo do túmulo, né, com o caixão, já era. Em outras são incinerados. E o que há por trás de todos esses rituais? Sempre evitar que os insetos comedores de cadáveres devorem nossos seres queridos, no caso nós aqui, pessoinhas, nós seres humanos que vivemos nesse planeta tão bonito. Mas também há colonizadores de cadáveres mumificados. São os últimos a chegarem ao nosso corpo humano. Trata-se de traças que se alimentam de restos secos. Todos os anteriores só deixaram restos esqueléticos. É que eles chegam e acabam comendo todos os nossos restos que estavam secos. E no final, o que acontece é deixar um ambiente totalmente limpo ali dos cadáveres. Essa é a grande importância dessas espécies de insetos. Sem elas, as bactérias se proliferam e ocorrem infecções e os problemas ambientais também. Esses insetos são os grandes limpadores de ambientes. Além disso, todos os processos de metabolização dos nossos organismos e da nossa alimentação, junto com os seus fluidos em decomposição, vão parar no solo, de modo que são responsáveis para fornecer parte dos nutrientes para que as plantas cresçam. Assim se fecha o ciclo da vida. Você morreu e acontece tudo isso. E você, onde vai? Se retirarmos os cadáveres, como agora fazemos para evitar doenças contagiosas, infecciosas, o que encontramos é um entorno cada vez mais pobre. Há um fato relacionado com esse processo, foi crucial na história de toda a ciência e de toda a humanidade: a crença na geração espontânea. Durante milênios, milhares de anos, a humanidade observou as fases de decomposição dos cadáveres. A fase 1, fase 2, fase 3 e assim vai. O que viam é que quando um ser morria, ou melhor, vamos falar aqui
diretamente. Quando uma pessoa morria, sua carne apareciam o que aparentavam ser vermes, que agora sabemos que não é verme, e sim larvas das moscas. Até 1684, pensavam que os vermes nasciam nas carnes de putrefação, por geração espontânea, assim espontaneamente. Mas naquele ano de 1684, um médico italiano lá da Itália, Francesco Redi, publicou os resultados de um experimento que ele havia feito. Colocou 3 partes de carne em 3 potes diferentes. Eu acho que vocês até devem se lembrar, porque na série da escola, se não me engano, a gente aprende a ver isso. Ele deixou o primeiro pote dele aberto, o segundo com uma cortiça e o terceiro com um pano bem amarrado. Depois de alguns dias, ele acabou observando que no primeiro pote, carne que estava ali estavam ali as larvas. Enquanto no segundo e nos terceiros potes, a carne estava muito podre e cheirava muito mal, mas não tinha larvas. Então cheirava, estava podre no terceiro, mas não tinha larvas. Sua conclusão foi que a carne que estava ali em decomposição não podiam nascer os vermes se os insetos não depositassem seus ovos sobre ela, sobre a larva. E aí começou a se desmontar essa teoria da geração espontânea. Graças a esse experimento desse médico italiano, eles chegaram a todas as soluções finais hoje. E eu falei para vocês ficarem até o final, porque temos aqui um assunto extra para falar para vocês, que eu tenho certeza que todos se perguntam diretamente. Quando morrermos, vamos para onde? E existe vida após a morte? Acima de tudo, o plano divino, quando aprendemos lá na igreja, que com certeza vocês frequentam, lá somos ensinados que a gente vai para o céu ou para o inferno quando a gente morre. Paciência e amor incondicional por todas as criaturas promovem condições para que a vida, depois que a gente morre, a resposta é sim, existe vida após a morte e temos locais para isso. Porém, ir para o céu ou ir para o inferno depende exclusivamente de nós mesmos. Não depende de ninguém. A todo momento podemos tomar decisões que nos sintonizam com essas opções opostas. Orai e vigiai. Torna-se uma das ferramentas mais importantes que temos. Se já vale pensar na morte, sim. Deixe para fazer isso apenas quando a idade avançar e você já estiver indo. Mas pensar na morte com uma evolução espiritual não é pessimismo, e sim consciência. Esses dois lugares aí, você que escolhe, você tem que fazer de tudo, e sim você vai para o céu. Caso contrário, você vai lá para baixo, num lugar bem terrível. É tudo isso que acontece com o nosso corpo, é tudo isso que acontece depois que a gente morre. E esses são os dois lugares que a gente vai quando a gente morre. Ou você vai para um lugar, ou você vai para o outro. Algum vídeo que vocês queiram também de curiosidades, é só comentar aqui embaixo, porque todas as segundas-feiras eu trago vídeos de curiosidades, coisas que vocês querem saber, que eu tenho certeza. A gente traz aqui, mata a curiosidade de vocês. Todas as quartas trazemos vídeos de mistérios para desvendar criaturas que foram flagradas, capturadas, coisas sobrenaturais. A gente desvenda aqui para vocês. Todas as sextas vem passar aquele medinho comigo, aquele terror, aquele clima macabro. Esses 3 dias às 18h30. E também não se esquecendo, todo sábado a gente traz live aqui no canal às 19 horas. Venha nesses 3 vídeos ou na nossa live no sábado. Eu aguardo muito, conto muito com a presença de todos vocês. Fica aqui a sugestão da nossa playlist aqui de curiosidades para vocês conferir, que tá muito imperdível. Tem mais de 150 vídeos lá para vocês, ó. Show de bola. Eu aguardo vocês lá, principalmente se vocês gostam desse assunto de curiosidades. E aqui a nossa última live, surpresa aqui que eu vou falar só para quem chegou aqui até o final. Todas as nossas lives a gente faz com convidados surpresas de vários outros canais grandes de curiosidades. Então vem aqui, que vai que em alguma dessas lives aparece aí um youtuber de curiosidades famoso que você gosta. Não sei, então vem aqui todo sábado para você conferir. Tivemos já essa semana alguns convidados e vamos ter muito mais. É isso, galera, um grande abraço para vocês, eu ficando por aqui, valeu!